Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima noite. Chegamos hoje ao último capítulo da série Os Sintomas de Pedro. Hoje nós vamos falar sobre mais uma chance. Pedro, apesar de tudo que lhe aconteceu, de todos os sintomas apresentados, de ter se desviado, se distanciado, se afastado do Senhor Jesus, teve para ele mais uma chance. Essa mensagem vai mexer com você, vai falar muito ao teu coração, eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora vamos fazer o seguinte, eu sempre peço, no início aqui das nossas doses de fé, que vai ao ar toda segunda-feira, que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aproveite agora, vem aqui no botão de inscrição, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, não esquece de curtir o vídeo, faz os seus comentários aqui no chat agora ao vivo, ou se você vai assistir em outro horário, comente,
Compartilhe esse vídeo, é muito importante também que você venha aqui no botão de compartilhar, tem aquela opção de você compartilhar direto no WhatsApp. Compartilha lá no seu WhatsApp, no grupo dos amigos, da família, do trabalho. Diga, olha, assista aqui, dedique aqui alguns minutinhos para você ouvir essa palavra. Quem sabe hoje, através dessa mensagem, Deus não vai falar o coração de alguém que está abatido, caído, desviado, cansado, quem sabe até pensando em desistir da vida, desistir de tudo, porque chegou longe demais. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser um alento para o seu coração, para a sua alma, vai encher você de autoestima e vai abençoar a tua vida de uma forma grandiosíssima, tá bom? Depois eu volto para a gente fazer a nossa oração com um copo d'água e eu espero que a bênção de Deus chegue aí onde você está e que você seja rica e poderosamente abençoado através dessa dose de fé no nome de Jesus. Muito bem, chegamos ao nosso último capítulo da nossa série Sintomas de Pedro. Eu espero que você tenha aprendido, absorvido, observado os sintomas que nós tratamos ao longo dessa série e hoje nós vamos terminar com este capítulo falando sobre mais uma chance. Eu quero começar dizendo para você o seguinte, não importa o quão longe você tenha ido, não importa se você tenha traído o Senhor Jesus, se desviado da igreja, abandonado a sua fé em Deus e levado uma vida distante dos caminhos santos do Senhor. Deus tem mais uma chance para você. E eu espero que essa palavra fale tanto ao seu coração como um dia falou ao meu. Vamos começar recapitulando algumas coisas que nós estudamos ao longo desses 6 capítulos que se passaram. Nós começamos falando de quando Pedro desprezou o alerta de Jesus. Ele começa desprezando o conselho, desprezando a palavra, desprezando a orientação de Jesus. Em seguida, ele vem falhando no tempo da oração e da vigilância. Quando Jesus os leva aos Getsêmani, diz vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa de oração e você precisa vigiar. Falhando na oração e no vigiar, o Pedro começa a agir na carne, a tomar decisões precipitadas, fora de si, fora do espírito. Depois disso, ele passa a seguir Jesus de longe. Vai se aquecer em fogo estranho e, por fim, ele nega que conhece Jesus por 3 vezes. Jesus estava preso no Sinédrio. O Pedro estava no pátio, ele conseguiu entrar lá, ele teve acesso àquele lugar. E várias pessoas estavam ali em volta com fogueiras acesas. Pedro se aproxima de uma fogueira para se esquentar, uma mulher vira para ele e diz, vem cá, eu conheço você, você é um deles, você é um dos que andavam com ele. E o Pedro nega Jesus, dizendo, eu não o conheço, diante da pergunta de uma mulher. Sai daquela rodinha, vai para outra rodinha, um homem se vira e diz assim, eu conheço você, eu já vi você, você é um dos que andam com eles. Pedro então jura, eu juro que nunca vi esse homem, eu não o conheço. Pouco mais à frente, novamente dizem, você é um deles sim, porque até o seu jeito de falar é como o daqueles que andam com ele, você conhece ele, você é um dos que andam com ele. E Pedro então pragueja e jura novamente que não o conhece. Nesse momento o galo canta, o dia já está para raiar. E Jesus cruza o olhar com o olhar de Pedro. A Bíblia nos informa que Pedro começou a chorar amargamente e se retirou. Depois disso, acusaram Jesus de blasfêmia por dizer que ele era o Filho de Deus. Bateram, surraram, espancaram Jesus e Pedro já não estava lá. Levaram Jesus até Pilatos com uma acusação mais séria ainda. Pegaram algumas testemunhas, pagaram a elas para dizer que Jesus estava incitando uma rebelião contra o governo romano, porque assim Jesus seria crucificado, Jesus seria morto pela espada de Roma.
E diante disso, ele apanha mais, gritam com ele, xingam-o, humilham, cospem, e Pedro já não estava mais lá. Colocam nas suas costas um madeiro pesado e fazem com que ele ande pelas ruas de Jerusalém carregando aquela cruz. E Pedro já não estava mais lá para ajudá-lo também. Chega o Gólgota, o Monte da Caveira. Lá Jesus apanha novamente, tiram sarro, zombam, cospem, falam coisas absurdas a respeito dele. Penduram naquela cruz. Das 9 da manhã às 3 da tarde, Jesus está com os braços abertos, agonizando, com dificuldade para respirar, o sangue caindo, as dores eram insuportáveis, mas ele estava fazendo aquilo por amor a Pedro, a mim e a você. Porém, Pedro já não estava mais lá. Foi necessário que viesse um homem chamado José de Arimateia, senador, junto com Nicodemos, preparasse o corpo de Jesus e o sepultasse, porque Pedro, que disse que estaria pronto até para morrer por Jesus, já não estava mais lá. No domingo pela manhã, 2 Marias vão até o sepulcro, aonde Jesus fora sepultado. A pedra estava rolada, o túmulo estava aberto. Elas entraram e não acharam o corpo. Um anjo assentado sobre a pedra vai conversar com elas e envia um recado para Pedro. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 16, e eu queria que você colocasse atenção nisso. Marcos 16, no versículo 6, diz assim: Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como vos disse. Para um pouquinho para pensar comigo. Pedro não era um dos 12? Pedro não era discípulo de Jesus? Qual é a necessidade do anjo acrescentar, dize aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai encontrá-los na Galiléia? Veja bem, Jesus conhecia bem a Pedro. E Jesus sabia que àquela altura Pedro já não se sentia mais discípulo. Pedro já não se sentia mais parte daquele grupo. Pedro já não se sentia mais membro daquele corpo. Pedro já não se sentia mais digno de ser chamado o discípulo de Jesus. Pedro, naquele momento, já estava desiludido. Talvez ele estivesse pensando, todos poderiam ter traído, eu não. Qualquer um poderia ter sido infiel a ele, eu não. Diante do que eu fui para ele, do que ele fez comigo, do que ele fez de mim, do que ele falou para mim, todo mundo poderia ter negado, eu não poderia. E Pedro carregava consigo a dor da traição, a dor da separação de Jesus, a dor de ter negado o seu Senhor e o seu Salvador. Mas Jesus envia o anjo que dize aos discípulos e a Pedro, mostrando o seguinte: Pedro ainda me importa, Pedro ainda é um dos escolhidos, Pedro ainda é parte dos meus planos. Não importa o que ele fez, não importa quantas vezes ele negou, não importa o quão longe ele foi, eu ainda o amo, eu ainda o quero e eu ainda quero fazer dele aquilo que um dia eu escolhi para fazer: pescador de homens, pescador de gente. Pedro ainda importa para mim. Diga a Pedro que eu tenho para ele mais uma chance. Essa mensagem é para qualquer um de nós. Não importa se você que está assistindo esse vídeo hoje tenha se afastado da igreja, tenha negado a sua fé, tenha traído o seu Senhor, tenha abandonado Jesus, tenha ido longe demais e se envolvido com outras religiões e com outras pessoas e com outras coisas e abandonado o propósito para o qual Deus lhe chamou.
Deus ainda tem uma chance para você. Ele ainda tem um propósito para cumprir na sua vida. Da onde eles estavam, Jerusalém, até a Galiléia, uma distância de aproximadamente 100 quilômetros. Eu imagino Pedro andando passo a passo, com aquela dúvida na cabeça. A hora que eu encontrá-lo, ele vai me matar. Ele vai me humilhar. Ele vai me chamar de mentiroso, de falso, de traidor. Ele vai me chamar de frouxo. E o pior é que eu sou tudo isso mesmo. Pedro estava sentindo a dor que o traidor sente por ter enganado aquele a quem ele tanto amava. Mas veja o que diz o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 21, nos versículos 1 até o 3 agora, depois eu vou ler mais com vocês, mas diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pedro ele tinha um cargo de liderança entre os discípulos de Jesus. Mas Pedro já não se sentia mais parte daquele corpo, parte daquela igreja. Ele já não se sentia mais capaz de exercer a liderança para a qual ele foi chamado, de ser aquilo que Deus queria que ele realmente fosse. Então chega um momento em que ele diz assim: eu preciso pescar. Eu tenho que voltar à minha velha vida, porque isso aqui para mim acabou. Para mim não tem mais jeito. Lembra quando Jesus chamou Pedro? Jesus tinha saído daquela consagração de 40 dias no deserto. Ele começa a anunciar o reino de Deus nas regiões do mar da Galiléia. Ele encontra Pedro pescando, lavando as redes depois da pescaria e diz assim: venha, me segue, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Ao passo que Pedro larga para trás o seu barco, as suas redes, a sua vida, e vai caminhar junto com Jesus por um propósito de se tornar pescador de homens. Pedro deixou de ser um simples pescador de peixes para se tornar discípulo de Jesus, para se tornar pescador de homens. Mas depois de tudo que ele enfrentou, depois de tudo que ele fez e de tudo que ele passou, Pedro está sentindo dentro de si o seguinte: eu não tenho mais condição de ser pescador de homens. Não há mais chance para mim já deu, já era. O sonho acabou, o meu plano se perdeu, o plano dele para mim já não vai caber mais, eu sou muito burro, eu sou um idiota, eu sou fraco, eu sou frouxo. Então é melhor eu voltar logo para a minha velha vida. Quando ele vai, alguns discípulos vão com ele. Ele vai pescar, ele passa a noite inteira pescando e não apanha nenhum peixe sequer. E aqui eu poderia dizer para você que quando você está fora do propósito de Deus para a tua vida, por mais que você tenha talento, por mais que você tenha capacidade, por mais que você tenha sabedoria, as coisas não vão colaborar para o seu bem. É como se os céus estivessem fechados para você. Não tente viver sem a direção de Deus. Isso não vale a pena. Olha o versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Jesus aqui estava já com o corpo glorificado, ele aparece na praia e os discípulos não o reconheceram. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Veja a cena. Os discípulos estavam no barco, já retornando para a praia, porque trabalharam a noite inteira e não apanharam nada. Eles veem um homem na praia que não os chama de covarde, que não os chama de fraco,
que não os chamam de mentirosos, corruptos, pecadores, traidores. Jesus diz: filhos. Meu amigo, minha amiga, você é filho de Deus. Não importa aonde você tenha ido, o que você tenha feito, o nível a qual você chegou longe do Pai, Ele ainda vê em você um filho. Eles dizem: olha, nós não temos nada para comer. E aí o versículo 6 diz: então ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Isso já tinha acontecido antes. O Pedro já tinha visto isso acontecer antes. Quando eles lançam a rede à direita do barco e começam a puxar, tinham muitos peixes, peixes grandes, e a rede estava ficando pesada. Versículo 7 diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava, esse aqui é João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar e foi nadando até a praia. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam muito distantes da terra, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Meu amigo, minha amiga, não importa onde você tenha ido ou o que você tenha feito, você ainda é filho de Deus. Deus ainda tem um plano para você. Ainda há uma missão para que você venha cumprir. Deus ainda quer lhe usar para ser aquilo que Ele um dia planejou e sonhou para você. Talvez, como Pedro, você já não se sinta mais parte da igreja, parte do corpo de Cristo, merecedor da salvação. Mas Jesus ainda te chama de filho. Jesus ainda chama a senhora de filha. E Ele ainda quer ter você do lado dele para fazer de você aquilo que um dia Ele planejou e colocou em seu coração. No versículo 15 diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Simão, você me ama mesmo? Como você disse lá atrás para mim? Você ainda sonha comigo? Você ainda me tem como seu Deus, como seu Pai, como seu Senhor? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus não disse para ele: volte a pescar, porque no ministério não há mais lugar para você. Jesus disse: então, meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Você não é pescador mais. Você agora é pastor de almas. Você não é mais pescador de peixes, você é pescador de gente. Aquilo que um dia eu planejei para você ainda está de pé.
Eu sei que você caiu, eu sei que você pecou, eu sei que você está se sentindo sujo, suja, indigno, mas eu ainda tenho um plano para você. A segunda vez, no versículo 16, tornou o Senhor a dizer: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aonde você caiu, Deus vai te levantar. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes diante de uma fogueira. Jesus deu a ele a oportunidade, diante de uma fogueira, de recompensar, de se levantar, de se perdoar pelas mesmas 3 vezes. Então, naquele momento, Jesus estava mais do que perdoando Pedro. Jesus estava mais do que dizendo: eu ainda amo você, eu ainda quero você. Jesus estava restaurando Pedro, devolvendo a Pedro a sua dignidade, restaurando a sua memória, restaurando o seu ministério, devolvendo a ele aquela missão que ele tinha dado. Essa mensagem tem que ficar gravada no teu coração para todo sempre. Não importa o quão longe você tenha ido, ainda há uma chance para você. Que palavra! Essa série vai ficar gravada no teu coração para sempre. Sabe por quê? Porque todos nós somos iguais a Pedro. Temos nossos altos e baixos. Temos nossas fraquezas. Pensamos em desistir. E às vezes até chegamos a desistir. Traímos a Jesus, pecamos. Nenhuma, nem 2, nem 3, mas várias vezes. Nos sentimos sujos, indignos, incapazes. Achamos que para nós não vai ter mais jeito. Mas para cada vez que você caiu, tem uma fogueira acesa diante de você. E Jesus perguntando mais uma vez: e aí, você ainda me ama? E se você disser: sim, Senhor, eu te amo, Ele vai dizer para você: então volta. Volta a fazer o que eu chamei você para fazer. Volta a ser a pessoa que eu escolhi para você para ser. Volta a desempenhar o papel que eu separei para que você o desempenhasse. Jesus não desistiu de você. Teve mais uma chance para Pedro. Haverá sempre mais uma chance para nós. Glórias sejam dadas a Deus. Que palavra abençoada. Você tem ouvido a voz de Deus falando com você? Essa série abençoou você? Esses capítulos trouxeram algo de positivo para a tua vida? Se você disser sim, isso aqui para mim foi maravilhoso, eu vou reproduzir novamente todos os capítulos compilados, né? Sem o início, sem o final, só a mensagem pura para você depois assistir quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser, você vai poder assistir, vai ficar disponível numa playlist à parte aqui dentro do meu canal, com o próprio nome, Os Sintomas de Pedro, do 1 até o capítulo 7. Vai estar disponível, mas eu queria pedir uma ajuda para você, antes da gente continuar. Para a gente produzir esse conteúdo, leva tempo, horas de estudo, de meditação, de preparação, edição de vídeo e tantas outras coisas que consomem bastante o nosso tempo. Eu queria pedir a você que me ajudasse, não financeiramente, mas em forma de compartilhamento. Se você falasse com algumas pessoas sobre a importância de se inscrever no canal, nós já estamos com 400 inscritos no canal. Então, eu gostaria de atingir a casa dos 1000 inscritos no canal. Você poderia se inscrever e pedir alguém, amigo, parente, alguém da tua família, para também se inscrever no canal.
É gratuito, não custa nada. Inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e sempre que tiver um vídeo novo, gaste alguns minutinhos para você assistir comigo. Segunda-feira que vem já volta com as doses de fé. É de 20 a 30 minutos com a mensagem, com estudo bíblico, com oração. Na quinta-feira, 21h45, tem uma live, uma dose de fé, de oração. Eu sempre trago um versículo bíblico com entendimento. Em seguida, eu realizo a oração da fé. Você pode gastar 15 minutinhos para participar disso também na quinta-feira. E no sábado pela manhã, entra no ar, fica disponível aqui no meu canal do Facebook, do YouTube, perdão, um vídeo de uma das mensagens que marcaram, que foram pregadas aqui no altar da igreja de São Caetano do Sul. Então, eu queria muito que você me ajudasse compartilhando, se inscrevendo, fazendo com que outras pessoas também se inscrevam, curtindo o vídeo. Já vai ser uma grande ajuda que você está me dando para a gente fazer o canal crescer e ganhar relevância com isso também, tá bom? Vamos à oração agora? Pega aí o seu copo com água e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas palavras que o Senhor tem falado ao nosso coração, por estar nos abrindo os olhos para grandes realidades, por estar nos fazendo enxergar seus planos, seus projetos e seus propósitos em nossas vidas. Agora eu te peço, meu Deus, que aonde esse meu amigo e essa minha amiga estiver, que esteja ali também o teu poder e a tua unção para levar para eles a vitória, a paz e a alegria no coração. Eu vou usar o poder e a autoridade que há agora no nome de Jesus para repreender, para amarrar e para desfazer todo o mal que estiver agindo na vida desta pessoa, que estiver na casa, que estiver no trabalho, que estiver no casamento, na vida de um filho, de uma filha, que estiver colocando doença, enfermidade, dores por esse corpo. Eu digo, diabo, pegue agora tudo que é seu e dê fora, saia em nome de Jesus. E eu te peço, meu Pai, consagre o copo com água. Ao beber desta água, que seja verdadeiramente uma boa dose de fé para curar, para libertar e para abençoar a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome aí a sua dose de fé. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e até o próximo vídeo.